Vamos lá então, pessoal, vamos continuar a nossa jornada, vamos continuar falando de ausência. Bom, pessoal, então, havendo a ausência de uma pessoa, iniciado o procedimento, nós teremos a abertura da fase da arrecadação. Mas quem será o curador? Quem irá cuidar desta massa patrimonial? O artigo 25 do Código Civil, ele nos traz a notícia de quem lá irá cuidar. Veja, é uma ordem preferencial. Aqui nós teremos em primeiro o cônjuge. Se o sujeito não tiver cônjuge, aí nós teremos os pais. Ora, se os pais também não estiverem, nós iremos partir para os descendentes. Lembrando que os mais próximos precedem os mais remotos. Ou seja, filhos têm uma certa preferência sobre os netos. E não havendo ninguém nesta ordem, aí fechamos com a possibilidade do juiz nomear um curador. Vamos à leitura do dispositivo que vai ficar mais fácil a compreensão. Artigo 25 do Código Civil. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. No parágrafo 3º, arrematando, na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Então, meus caros, veja que nós temos uma ordem pré-estabelecida pelo legislador de quem serão os curadores. Quem poderá ser curador desta massa patrimonial do ausente. E por quanto tempo durará mesmo? Lembram? Um ano se não deixou o procurador. Pois se o ausente sumiu, mas deixou alguém constituído para tomar conta dos seus bens, este prazo vai para 3 anos. Vale a pena conferir. Olho na tela. Artigo 26. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, superada esta fase da curadoria dos bens, da arrecadação, 1 ano, se não tem o procurador, 3 anos tendo o procurador, aí nós teremos a declaração da ausência do sujeito e o início de uma nova fase. Fase esta agora que durará 10 anos e é chamada de sucessão provisória. Mas pode te surgir uma dúvida aí. Professor, mas esses sujeitos vão ficar assim nestes bens móveis, imóveis, a bel prazer, como que funciona isso? Pois é, temos alguns detalhes e estes nós iremos ver agora. Uma vez declarada a ausência do sujeito, esta novidade, esta notícia, vamos assim dizer, ela tem que ser levada ao conhecimento da sociedade, pois todo mundo tem relações jurídicas com outras pessoas e no caso do ausente não é diferente. Outras pessoas precisam saber que ele sumiu, que ele está desaparecido, pois pode ser que elas tenham algum crédito a receber, algum débito a pagar. É importante que esta notícia seja levada a todos. Portanto, nós teremos aqui a publicação desta declaração. Essa declaração, portanto, é feita pelo juiz e é levada ao conhecimento de toda a sociedade, conforme estipula o artigo 745 do Código de Processo Civil. Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal, a que estiver vinculado e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 1 ano ou, não havendo sítio, o órgão oficial e na imprensa da comarca durante 1 ano, reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Então perceba, meus caros, uma vez declarada esta ausência, ela é publicada. A publicação ela fica sendo reiterada, repetida, chamando, convidando, ausente, volta. Ausente, nós já temos aqui um procedimento iniciado. Veja, ausente, os seus bens já estão sendo arrecadados e os seus sucessores irão ingressar nesta massa patrimonial. Então, por isso a publicação e por isso o prazo também. Porém, esta decisão, aí reside um peguinho, um clássico concursal. Esta decisão que declara a ausência, ela só terá efeitos escorridos 180 dias. Passados 180 dias desta decisão que declara a ausência, aí então os sucessores poderão assumir a posse de toda a massa patrimonial.
Professor, não entendi direito. Pois é, vamos recapitular. A ausência é cheia de peguinhas e inúmeros detalhes. Vamos nessa. Uma vez então tendo a notícia de que alguém desapareceu, inicia o procedimento de ausência. Teremos a fase da arrecadação. Esta durará até 1 ano, podendo ser prorrogada por 3. Havendo, portanto, o prazo, o transcurso deste prazo, nós teremos a declaração da ausência do sujeito e o início da sucessão provisória. É onde o juiz leva a notícia ao ausente, que se ele quiser é a hora de retornar, pois iniciou um procedimento da qual ele perderá toda a massa patrimonial. E ao mesmo tempo essa decisão autoriza aos sucessores ingressarem nesta massa patrimonial, mas somente após 180 dias da publicação desta decisão. Lembrando que nós teremos por 1 ano a publicação de editais, a fim de dar conhecimento, notoriedade, publicidade à sociedade desta situação que está se passando. E o artigo 180, ele traz para nós expressamente este prazo, o prazo de 180 dias. Vamos conferir. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Mas logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Viram aí? Perceberam? Nós teremos aqui a abertura da sucessão provisória, o camarada é tido por falecido, declara-se a ausência, porém há a posse precária. Posse precária não é a posse definitiva, ninguém vai ser proprietário de nada aqui ainda. Há uma transmissão precária do patrimônio. O patrimônio, isso significa o quê? Que ninguém é proprietário de nada. Logo, se ninguém é proprietário de nada, ninguém pode alienar nada, ninguém pode doar nada, ninguém pode dilapidar este patrimônio, ele tem que se manter intacto durante o prazo dessa sucessão provisória, que você já viu comigo aqui a segunda fase, 10 aninhos. Vai ter que aguardar 10 anos. Por 10 anos, conforme a redação do artigo 31 ainda, nós veremos que é impossível haver alienação, a hipoteca dos bens não pode em hipótese alguma. Vamos conferir esse dispositivo. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o ordene o juiz para lhes evitar a ruína. Então viram? Não pode alienar, não pode hipotecar. Estes bens não pertencem ainda aos sucessores, por isso a posse é precária, por isso a sucessão é provisória. E você pode estar pensando aí, mas quem é que vai poder suceder nessa massa patrimonial? Quem é que vai estar na posse disso tudo? O artigo 30 nos dá a resposta. Vamos a conferir. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. O parágrafo 1º diz assim: aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador, ou de outro herdeiro designado pelo juiz, e que preste essa garantia. Parágrafo 2º arrematando: os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Então, nós teremos uma linha de sucessores provisórios. As pessoas podem, então, se emitir na posse? Podem, sem nenhum problema. Para tanto, elas devem prestar uma garantia, uma caução, devem prestar ali uma garantia, pois se eventualmente o ausente voltar, aquele bem tiver sido deteriorado, estragado, de alguma forma ele tiver perecido, ora, a garantia sobressairá e valerá como bem outrora perdido. Percebam aqui que o legislador faz uma exceção de quem não precisará prestar a garantia. São quem? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Estes daqui podem emitirem na posse, podem estar na posse dessa massa patrimonial, independentemente de prestar qualquer garantia, assim conferida esta autorização pelo legislador. E aqui vale mais um detalhe, pois as pessoas que emitirem nesta posse
que fizerem uso destes bens e não forem os sucessores legítimos, não forem os herdeiros diretos, nós teremos a possibilidade de outros, de terceiros, de credores, por exemplo, emitirem nesta posse. No entanto, 50% destes frutos, eles devem ser capitalizados. Então vamos imaginar que um credor acaba tomando posse de um imóvel, este que está locado. Veja, este imóvel que está locado, recebendo uma vez o aluguel, o credor deverá separar metade do aluguel e depositar em uma conta, por exemplo, a fim de que ele capitalize. Ele não pode tomar toda a integralidade deste aluguel. Não, metade, 50%, o legislador impõe que deva servir como uma capitalização deste fruto. Vamos conferir o que diz o artigo 33 do Código Civil. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Viram como é simples? Aqui é a fase da sucessão provisória. Ela durará 10 anos. Porém, se as últimas notícias que nós tivemos da pessoa, do ausente, contavam o tempo que ele tinha 80 anos de idade, aqui o legislador reduz esse prazo de 10 para 5 anos. E nestes casos, batendo seja 5 ou 10 anos, estará então autorizada o início da sucessão definitiva. Aqui nós então, transcorrido este prazo da segunda fase, nós teremos a sucessão definitiva. E aí, meus caros, vale dizer que teremos a declaração, portanto, da morte presumida do ausente. Ele será dado por morto. E aqueles que eram sucessores provisórios passam agora a ser uma sucessão definitiva. Ou seja, não há mais a posse precária. Não há mais a posse, aqui neste caso, provisória, como na fase anterior. Não, agora nós falaremos em uma propriedade. Eles serão os legítimos proprietários, serão donos de toda aquela massa patrimonial, conforme estipulado na fase anterior. Então é isso, pessoal. A ausência se dá desta maneira. 3 fases: primeira, arrecadação; segunda, a sucessão provisória; terceira, a sucessão definitiva. E aí na sucessão definitiva, todos aqueles frutos, aqueles 50%, lembra que serviu de calção, são levantados em favor daquele que agora se tornou proprietário. Outra pergunta que é sempre bom nós fazermos é a seguinte: como fica o casamento? Veja, o casamento aqui, meus caros, ele poderá ser dissolvido. Pode muito bem a pessoa ingressar com a ação de divórcio, e hoje, inclusive, recentemente tivemos até um divórcio que foi decretado com antecipação de tutela, quer dizer, já no início do processo tivemos a dissolução, que dirá nessa situação em que nós temos o ausente. É plenamente possível ingressar com esta ação de divórcio, dizendo que o cidadão simplesmente deixou o lar, deixou a vida conjugal, e ali o juiz irá de plano decretar esse divórcio. Mas uma pergunta que não cala é: e se o ausente voltar? O cara resolveu dar uma viagem, não avisar ninguém, deu um perdido, meteu um louco, falou: vou sair por aí. E aí ele vai embora, inicia o procedimento de ausência, passa a arrecadação, passa a sessão provisória. E aí, como é que fica o retorno do ausente? Vamos saber, para a gente de fato agora acabar com essa matéria. Se o ausente voltar na primeira fase, na fase de arrecadação, tá tudo bem, tá tudo beleza. Ele volta, pega os seus bens e acaba com aquele procedimento. Porém, se ele voltar na segunda fase, ele irá receber o patrimônio no estado que deixou. Lembrando aqui que ele fará jus ainda aos 50%, aquela metade dos frutos que está sendo capitalizado. E lembre-se, faz todo o levantamento daquela caução. E se eventualmente o seu bem foi deteriorado, veja, esse 50% já vai servir para de certa forma, restituir ele ao estado que antes se achava, né? Percebam aqui uma coisa, que se ficar constatado que este sumiço foi doloso, aí vai dar ruim para o ausente, porque nós teremos o artigo 33 no parágrafo único que diz a seguinte redação: parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimentos. E o artigo 36 ainda diz: se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória,
cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando todavia obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Então veja, meus caros, que nessa segunda fase, se ele voltar, ele tem direito ainda a receber. Se ele voltar durante esse prazo de 10 anos, ele ainda terá direito a ter os bens no estado em que deixou, mas aquele fruto que foi, aquela parte do fruto que foi capitalizado. E nós teremos também a possibilidade desse cidadão voltar depois dessa sucessão provisória, ou seja, após a declaração da sua morte. Pois é, com a sucessão definitiva. Imagina, o sujeito transcorreu todo este lapso temporal e aí ele volta depois de 12, 13 anos. Veja, se ele voltar nos primeiros 10 anos da declaração da sua ausência, aqui vale dizer ausência para não confundir, da sua sucessão definitiva. Então veja lá, tivemos a terceira fase, ela iniciou. Se durante os 10 primeiros anos dessa sucessão definitiva o ausente retorna, ele terá direito a esses bens? Terá. Ele terá direito ao patrimônio, mas agora no estado em que este patrimônio se encontra, ou ainda os bens que foram colocados no lugar dos que foram eventualmente alienados. Esta é a ordenança do artigo 39 do Código Civil que eu quero fazer a leitura com vocês. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, ou subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. E o parágrafo único, ele destaca os casos em que o sujeito simplesmente desaparece, mas não tem sucessor para ingressar nesta massa patrimonial. Olha o que vai acontecer. Se nos 10 anos a que se refere este artigo o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições e incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Então é isso, meus caros. Curtiram? Gostaram? Deixe aí o seu like, faça o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.